Olá, meu nome é Luiz e eu faço parte da equipe de delivery da GB. Nesse vídeo, vou falar sobre o Double Braces ou chaves duplas. Mas o que é o Double Braces? O Double Braces ou chaves duplas é uma linguagem de expressão que utilizamos na plataforma de GB. E por que utilizamos essa linguagem? O Double Braces vai ter três funções principais durante a construção de um fluxo de integração. A primeira é navegar em uma estrutura JSON e poder acessar o valor de seus atributos, para, por exemplo, passá-los como parâmetros e variáveis aos componentes. O segundo uso vai ser também para acessar variáveis globais, dados de contas como usuário e senha e informações de execução, variáveis de instância, entre outros. O terceiro uso é que o Double Braces vai permitir que utilizemos as funções utilitárias da plataforma para aplicar transformações e tratamento aos dados disponíveis no fluxo. E como utilizamos essa funcionalidade dentro da plataforma de GB? Para acessar os dados de um JSON, basta navegarmos em sua estrutura. A partir desse vídeo, sempre trataremos o JSON de entrada para um componente como message. Então, no exemplo, se quero acessar o valor do atributo SEP dentro de um objeto chamado QueryPath, preciso utilizar o seguinte modelo: chaves duplas, message.queryPath, que é o objeto inicial, e então .sep, que é o atributo dentro desse objeto. O resultado vai ser o seu valor. Dessa forma, podemos utilizar essa estrutura para passar valores como parâmetros dinâmicos para os próximos componentes da plataforma. O segundo caso de uso é utilizar o Double Braces com o objetivo de recuperar valores de variáveis globais cadastrados na configuração da plataforma. Essas variáveis globais vão estar disponíveis para todos os fluxos da plataforma, e o formato para acesso é Double Braces global nome da sua variável, no exemplo URL. Em nossa documentação sobre essa linguagem, ainda detalhamos outros usos, como acesso a variáveis de uma instância, valores de contas, como usuário e senha, entre outros. Recomendo a sua leitura. Há também uma forma de recuperar informações referentes à execução e detalhes dos pipelines, através do objeto metadata. Note que aqui também utilizei um caractere especial para o Double Braces, que é o sinal de dólar. Ele especifica, basicamente, que eu quero todos os atributos dentro desse objeto inicial em que estiver navegando. Nesse caso, o objeto metadata. Uma última e importante funcionalidade é que o Double Braces abre acesso ao uso de funções utilitárias disponíveis na plataforma, como, por exemplo, funções para cálculo, soma, multiplicação, formatação de datas e números, entre muitas outras. Mas vamos ver como é que fica o uso do Double Braces dentro da plataforma, dentro da lógica de um fluxo de integração na GB. O primeiro uso vai ser o acesso a um atributo de uma estrutura JSON. Então imagine que recebo nesse fluxo o objeto QueryPath com o atributo SEP dentro de sua estrutura e quero passar esse SEP como parâmetro para um serviço REST. Nesse caso, estou chamando uma API que retornará um endereço a partir de um SEP. E eu preciso passar em sua URL como parâmetro um valor de um SEP, um atributo. Então, nesse caso, estou acessando utilizando o Double Braces para acessar o valor desse SEP a partir daquele JSON, daquele objeto de entrada. Então, o acesso que eu faço é message, que é o meu JSON de entrada, é o JSON que está chegando nesse componente, ponto QueryPath, que é o meu objeto inicial, ponto SEP. Fazendo isso, eu vou retornar o valor desse atributo SEP e substituir essa expressão por esse valor aqui na chamada dessa API. Então, se executarmos o fluxo nesse momento, teremos aqui a execução
o retorno dessa chamada a essa API e podemos acompanhar o que foi feito. Então, chegou uma mensagem com query path e um atributo CEP, e isso foi passado como um parâmetro para essa API REST. O segundo caso de uso da plataforma seria a recuperação dos dados de execução de um fluxo a partir do objeto metadata. Então, nesse meu JSON, eu tenho o acesso, a partir do uso do Double Braces, deste objeto especial que é o metadata. E como comentei na apresentação, estou utilizando o caractere $, que vai me dizer para trazer todos os atributos dentro desse objeto que eu estipular na minha linguagem do Double Braces. Então, fazendo isso, metadata.$, eu vou ter o seguinte resultado quando executar o fluxo. Eu vou receber informações sobre o pipeline, nesse caso eu estou no ambiente de teste durante o desenvolvimento, então essas informações vêm como padrão. Runtime seria a informação do deploy desse fluxo, quantidade de consumers, em qual ambiente nós estamos rodando essa integração, se é teste, se é produção, e alguns dados de execução. Então, o identificador único dessa execução, quanto tempo de timeout está especificado para esse fluxo, o início um timestamp de início de execução desse fluxo, e todas essas informações podem ser usadas também na sua integração para trazer mais informações sobre uma execução específica. Por fim, temos aqui um outro exemplo também, um caso de uso da utilização de funções dentro da plataforma. Então imagine que estou passando dois atributos, um valor 1, que tem um valor 1, um valor 2 com valor 2, e na verdade eu vou somar, eu quero a soma desses dois atributos, valor 1 e valor 2, utilizando uma das funções na plataforma de GB. Como vocês podem ver, aqui no canto direito, eu tenho acesso a todas as funções disponíveis na plataforma para um acesso rápido. Então, nesse caso, estou especificando nesse segundo componente desse fluxo de exemplo que montei, que no atributo soma, eu quero que o resultado seja a soma do message.valor1, que é o meu atributo valor1 que veio na mensagem de entrada, e o message.valor2, isto é, o valor 2 que recebemos no JSON de entrada. E tudo isso utilizando dentro da função sum, que vai realizar uma soma desses dois atributos. Note que eu estou utilizando aqui também essa estrutura dentro do Double Braces, como já havíamos comentado. Então, se eu confirmar aqui e executar o fluxo agora, teremos o resultado que é a soma 3. Isto é, ele somou o atributo valor 1 e valor 2, que retornou nesse valor, nessa soma, que é o atributo soma com o valor 3. Nos próximos vídeos dessa trilha, utilizaremos frequentemente esse conceito de Double Braces em nossas integrações. Espero que tenham gostado e até a próxima.